Olá, tudo bom? Nessa aula eu vou estar compartilhando com você um assunto bem interessante: sementes estelares, suas federações associadas e o seu impacto no seu negócio de terapias. Você que é terapeuta, você que tem essa vivência de facilitar pessoas, você vai estar aprendendo mais um pouquinho com o que eu já tenho aprendido em trabalhos de incorporação mediúnica, dentro do meu voluntariado que eu participei e dentro de tudo que eu tenho estudado na parte teórica e prática e tenho vivenciado dentro do plano espiritual através de trabalhos de incorporação. Eu vou estar compartilhando com você nesse vídeo, ok? E você que de repente não é terapeuta, mas que está na busca do seu processo de transformação, você também vai poder aprender bastante sobre todo esse tema e eu vou estar explicando isso com profundidade, tá bom? Bom, então vamos lá. É, por que esse assunto? Por que sementes estelares? Porque você é uma semente estelar, você faz parte desse processo. Talvez você não se lembre, não saiba disso, mas você é uma semente estelar. Você só não se lembra disso. E é importante que você possa começar a ter entendimento das principais federações e do seu impacto nesse processo em Gaia, no planeta Terra. Então, isso é algo que eu vou estar falando nessa aula. Então, essa aula é para você que quer saber tudo sobre a espiritualidade, se aprofundar cada vez mais e entender que a falta ou mau desenvolvimento dessa espiritualidade pode estar afetando todas as outras áreas da sua vida, principalmente a área financeira, principalmente a área profissional. Então, se você é terapeuta e você de repente não está com propósito, então é importante você ressignificar o seu propósito, ok? Se você é uma pessoa leiga que não é terapeuta, mas está buscando também trazer um ganho, uma transformação de tomada de consciência psíquica, emocional e energética, você também pode se transformar, certo? Isso é importante. É, você que deseja, de repente, identificar eventuais erros que você pode estar cometendo no desenvolvimento da sua saúde mental e emocional por conta da falta de autoconhecimento. Você que deseja conhecer mais estratégias para ampliar o seu negócio de terapias. Descobri que muitos problemas de saúde mental e emocional impactam na sua carreira profissional como terapeuta e financeiro, bem como relacionamentos diversos. Essa aula é para você que busca, de repente, entender por que você sente um cansaço emocional ao você fazer um atendimento de um cliente, por exemplo. Por que de repente você se torna uma esponja energética, absorvendo energias dos outros e passando mal depois por conta disso. De repente você tem sentimentos de estagnação, desconexão corporal, desconexão mente-corpo. De repente você pode estar com dificuldades para você criar limites no seu set terapêutico. E isso é uma coisa que de repente pode estar te atrapalhando bastante, te gerando um processo de cansaço a curto, médio e longo prazo. De repente você pode estar com falta de clareza mental e de repente você poder aprender técnicas de transformação vão ser muito importantes. E você utilizar essas técnicas na sua vida, certo? Para você poder ter mais autodefesa psíquica, para você poder fazer projeções astrais com segurança, para você poder fazer uma autolimpeza energética, pois sim, existem algumas técnicas terapêuticas que não ensinam isso. E eu atendo muitos terapeutas que eles vêm com elevado gradiente de cobrança espiritual. Então, você que tem uma missão de ajudar pessoas com a sua técnica, você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a se limpar, você precisa aprender a saber tratar esses cobradores dos outros, dos seus alunos e clientes, pois eles vêm para valer, meu amigo. Eles não vêm para brincadeira, eles vêm para valer. Eles vêm para arregaçar, entendeu? Então você precisa aprender a lidar com eles, porque na hora que você toma uma decisão de dar um passo para frente, de ensinar pessoas, de atender pessoas, quando você atende um cliente, os cobradores espirituais daquele cliente, eles partem para cima do terapeuta. Então, se você não sabia disso, eu estou aqui para te falar e trazer a verdade. E você entender que você precisa saber lidar com eles, tanto com o seu cliente, quanto com os cobradores do seu cliente ou aluno, e você poder fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira tranquila e suave, certo? Aqui, nessa aula secreta e em outras, você vai aprender
como você fazer isso. Só você fazer dessa aula uma agenda programada do seu processo de transformação, ok? Muito bem. De repente você pode estar com dificuldades em atrair novos clientes por conta dessa cobrança espiritual, insegurança financeira ou instabilidade, e no final eu vou estar trazendo uma oportunidade para que você possa ir para um outro nível. Quem sou eu? De repente você pode estar se perguntando. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em reprogramação mental, com experiência em campos energéticos, sutis, mental, emocional, espiritual e nível físico. E nessa caminhada eu pude já ter a oportunidade de ajudar mais de 4.000 pessoas. Sou formado pela Comuna Metamorfose como terapeuta tântrico. Utilizo essa técnica já há vários anos dentro do meu set terapêutico e busco implementar outras ferramentas como o reiki, a radiestesia e a apometria, que são técnicas de identificação, no caso da radiestesia, limpeza e correção energética, no caso do reiki e a apometria. E ajudo pessoas leigas e terapeutas a poderem utilizar essas técnicas no seu dia a dia, principalmente a radiestesia e a radiônica. Principalmente a apometria associada com a radiestesia e a radiestesia associada com a apometria. Então dá para fazer um casamento muito bacana dessas duas técnicas, junto com outras mais. E sou analista comportamental pelo Instituto ISET, instituto que utiliza o Enneagrama dentro de um set terapêutico. Também sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará. Isso fez parte da minha história. Nos primeiros 7 anos desses 17 de carreira, eu era totalmente cético. E não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Isso para mim é uma coisa já bem transformada, já bem ressignificada. Mas o fato é que eu comecei trabalhando com massoterapia clínica. E aí, depois de 7 anos de trabalho nessa área, eu comecei a me abrir para o campo das energias sutis. E nos últimos 10 anos para cá, eu comecei a buscar essa área espiritual. E aí eu comecei a fazer parte de um trabalho voluntariado, ao qual eu participei durante 10 anos, e ele mudou profundamente a minha vida. E com essa caminhada, eu fui buscando aprender sobre o campo sutil e a energia sutil, e fui buscando trazer entendimento desse lado sutil. E foi aí que eu comecei a fazer a experiência de aprendizado com a radiestesia, que é uma técnica de medição energética. Comecei a aprender apometria lag em 2020. Em 2018 comecei a aprender o enneagrama das personalidades na minha vida pessoal, para uso pessoal, a ponto que hoje eu utilizo também dentro do processo terapêutico. E foi de 4 anos para cá que a minha vida começou a se transformar mais com o ensino e atendimento da apometria praticamente diariamente. Então, de lá para cá, semanalmente eu tenho atendido dezenas de pessoas utilizando a combinação dessas 4 técnicas, da radiestesia, da apometria, do enneagrama e da abordagem tântrica somática, com um enfoque terapêutico, visando complementar, visando agregar e inovar de acordo com a necessidade do atendido naquele set terapêutico. Então, isso é um pouquinho da minha história. O que são sementes estelares? Sementes estelares são consciências que se voluntariaram para vir encarnar na Terra, que já tiveram experiências anteriores em outros planetas e outros sistemas estelares, mas que, por conta de N fatores, decidiram vir para a Terra. Algumas vieram de forma compulsória para poder fazer um processo de trabalhar sua humildade, tinham egos elevados e precisaram vir para a Gaia dentro de uma frequência até então 3D, para poder evoluir, e outras vieram com o objetivo de ajudar no processo da Terra. Então, o que os mentores falam é que essas consciências estelares que vêm encarnando de 2000 para cá, 2010 para cá, são consciências mais evoluídas, que vieram para poder fazer todo esse processo de evolução de Gaia, de transformação dessa nova Terra, certo? E que vão entrar com um espírito mais ativo, de mais ação, em prol da transformação de Gaia, ok? Bom, por terem essas experiências em outros setores do cosmos, eles ou elas chegam ao planeta Terra trazendo sobre si a sabedoria e mais conhecimento. Estão espalhadas em várias partes do planeta Terra. No momento atual, a maior parte da humanidade encarnada é composta de sementes estelares. Porém, essas pessoas não sabem disso, não têm a consciência. Por quê? Porque na hora que ela decide encarnar, ela decide
se permitir esquecer tudo que outrora tinha, para que ela não entre em gradientes de medo, nem de culpa, nem de vergonha, nem de nenhum tipo de paralisia mental. Então, é um processo acordado dentro do plano espiritual com todas as consciências e que ela pode ir acessando isso através de técnicas terapêuticas, como por exemplo a hipnose, como por exemplo outras técnicas, trabalhos espirituais e assim por diante. Ok? Podemos dizer que existem dois tipos de sementes estelares. Os que estão despertando, de repente você que está aqui assistindo, você possa ser uma dessas, ou de repente as sementes adormecidas, que são aquelas consciências que ainda não ativaram o seu aprendizado, mas que, por conta do processo doloroso, sofrido, elas acabam vindo buscar esse aprendizado para elas, não por amor, pela dor. Às vezes é um termo de relacionamento, às vezes é a empresa que ela está trabalhando, e aí a empresa que ela é sócia quebra, às vezes ela trabalha como funcionária e ela é demitida, e assim por diante, certo? Então pode ser que essas adormecidas elas acabem aprendendo pela dor, pelo processo dolorido. E o que difere uma da outra é exatamente esse nível de consciência. E aqui eu quero deixar claro um ponto de atenção. Eu te convido a você a aprender pelo amor. Eu crio para mim todos os dias o aprendizado pelo amor, de forma leve e suave. E eu te convido a você também decidir. Isso é uma decisão. Você decidir aprender pelo amor. Você decidir se conectar com as frequências mais elevadas críticas e você poder aprender de uma maneira suave, amorosa. Você escutar e você implementar, certo? E com isso você poder fazer esse processo acontecer, ok? Isso é uma decisão. Então, que você possa vir dentro dessa visão. Também quero estar trazendo aqui a oportunidade de você entender que essa gravação dessa aula, ela vai estar disposta lá na comunidade Lagert. Aqui na parte de baixo do vídeo, eu vou estar colocando o link para que você possa acessar essa comunidade e lá já tem hoje mais de 60 aulas gravadas, aulas profundas de mais de 1 hora que estão lá disponíveis para que você possa fazer o seu mergulho no seu processo de transformação. Principalmente você que é uma pessoa que não sabe de nada sobre energia, não sabe de nada sobre espiritualidade, lá é a plataforma para você poder fazer a sua maratona, o Rame do Flix. Eu digo brincando assim, porque é você maratonar no seu processo de transformação, ok? É você maratonar na sua caminhada de você poder aprender mais sobre autodefesa psíquica, mais sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre sexualidade sagrada. Tudo está lá em aulas gravadas, organizadas e estruturadas, tá certo? Então, o investimento é muito barato, é um valor realmente social de apenas R$ 24,10 por mês para o plano anual, ou um valor próximo de R$ 50 no valor mensal. Se você quiser, você pode fazer isso. Mas eu, se fosse você, eu faria no valor mensal, onde você vai ter 12 meses para você assistir e consumir tudo. Provavelmente um mês você não consiga consumir tudo que está lá e você vai acabar gastando mais do que proporcionalmente você estaria investindo num formato anual, ok? Então, tá aí a dica. Vamos voltar para o conteúdo. Quais as características das sementes estelares? Desde a sua infância ou juventude, de repente você se sente diferente da sua família. Amigos com dificuldades ao tentar se encaixar, se sentindo muitas vezes um peixe fora da água. Olha só que interessante. Um peixe fora da água. Tem a percepção de ser um lugar muito distante, sente saudades de algo que não sabe muito bem o que é. Isso é um relato de muitas sementes estelares. Gostam de olhar para o céu, gostam de contemplar o céu numa noite de lua nova, que tem muitas estrelas no local distante. Então, isso é uma coisa que sementes estelares gostam demais. E que nada é à toa, é uma coisa que eu adoro. E na hora que eu li essa descrição toda, eu me identifiquei demais, entendeu? Bom, você que se encanta ao olhar para o céu, ó, eu acabei de falar, para as estrelas e sente uma profunda conexão com a natureza. Você percebe que existem pistas, sinais que te chamam a atenção para algo que você sente que faz parte de você, mesmo não fazendo muito sentido. Na sua percepção, coisas normais
do sistema atual não fazem sentido. E você imagina como seria um mundo diferente de todo esse caos aparente em que vivemos. Então, se para você está fazendo sentido, anota isso no seu processo, tá? E eu recomendo que você possa pegar um caderno e caneta e dar os tiques, quantos dessas características fazem sentido para você, ok? Você que de repente possui uma sensibilidade acima do normal, com ruídos, ambientes confusos, caóticos, isso te incomoda, isso começa a te trazer um incômodo, de repente isso pode ser uma característica associada por conta da sua mediunidade, ok? E de repente você possui uma intuição aguçada e mesmo que ainda não saiba como se conectar com o seu interior, sabe que existe algo dentro de você a ser conhecido e explorado. Vamos entender agora quais são as federações positivadas estelares e como você poder distinguir a diferença entre uma federação confederada e uma federação não confederada, certo? Então vamos entender isso aqui direitinho. Do mesmo jeito que existem pessoas encarnadas boas, existem pessoas encarnadas que não são boas, correto? Do mesmo jeito é a nível estelar. Existem as raças positivadas e existem as raças não positivadas e negativadas. Como é que eu distingo isso? A gente vai ver isso agora. Então, primeiro vamos entender as federações positivadas estelares. Primeiro vamos entender o seguinte: essas federações, elas têm um modus operandi. Algumas delas, existem mais de 40, tá? Existem mais de 40 federações. Se eu fosse falar aqui, eu ia passar uma aula de mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas falando sobre todas elas, e não é a proposta hoje falar sobre isso. Se você tiver interesse, comenta aqui que eu posso aprofundar mais esse tema e posso ir produzindo outras aulas, tá certo? Mas dentro da minha grade de explicação, tem muitos assuntos que de repente dá para falar que são mais voltados para o seu contexto, a sua realidade. Então, aqui eu levantei alguns assuntos e essas são as principais que, se você se conectar nas suas meditações, essas raças elas vão te ajudar com orientação, elas vão te ajudar com entendimento, elas vão te ajudar com esclarecimento e com uma série de redes de amparo, ok? A primeira delas são os sirianos, a segunda são os pleiadianos, a terceira são os orinianos da parte confederada, também existe os orinianos não confederados, tá? Mas aqui são os confederados. Tem também os draconianos confederados, tá? Já já a gente vai falar também que existe essa parte do lado nocivo, ok? Muito bem. Tem também as raças de Évoro, que é uma raça muito positivada da constelação de Sirius Alfa e de Alcione, especificamente de Alcione, povo de Évoro, é o povo do Sol Central de Alcione. E os arcturianos, que são atualmente os embaixadores. Então vamos entender isso aqui, esses embaixadores. Imagine que existem 40 federações que querem entregar tecnologia para médios que têm uma capacidade mediúnica. Existem raças da federação positiva que têm uma estrutura de insetos. Existem raças que têm uma estrutura de gafanhotos. Existem raças que têm uma estrutura de lagartos. Lagartos mesmo. Se você fosse um médium e você captasse na sua tela mental um duplo etérico de um inseto de 3 metros de altura que está se apresentando para você querendo te ensinar coisas boas, qual era a chance de você, de repente, rejeitar aquilo? O que você acha? É alta ou é baixa? É só você parar para pensar. A chance é alta de você rejeitar essa raça. Então, o que foi que as federações fizeram? Eles decidiram ter um representante, um embaixador. E esses embaixadores são exatamente do comando arcturiano. Então, essas raças sirianas, pleiadianas, orinianas confederadas, draconianas, do comando Draco Centurião, que são os confederados Évoro, eles reportam essas tecnologias aos arcturianos e os arcturianos repassam através do seu duplo etérico dentro de um formato tranquilo, que já é conhecido dentro do meio espiritualista universalista, certo? Então, muitas tecnologias que são canalizadas dentro do sistema arcturiano
muitas vezes não são somente arcturianos, são arcturianos barra sirianos, são arcturianos barra pleiadianos, e assim por diante. Então, são um conglomerado de raças comprometidas com o desenvolvimento da Terra, ok? É isso que eu quero que você entenda. Eles não têm mais essa necessidade do ego, de reconhecimento, de validação, não. Essa necessidade é nossa, humana. Então, essa questão de quem foi que trouxe, quem é que é, isso é uma necessidade humana. Aqui a gente organiza essas raças apenas por uma questão lógica e didática. Mas para eles entendem que somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos filhos do mesmo Criador, do grandioso Pai. Então, para eles falam isso direto. Somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos filhos do mesmo Criador. Então, se somos todos filhos do mesmo Criador, a única coisa que nos diferencia é que nós, eu, você, estamos numa dimensão diferente da deles. E eles estão em outra dimensão. O fato deles estarem em outra dimensão não significa que eles são superiores ou inferiores a nós. Apenas que estamos numa dimensão e que estamos num nível de evolução que precisamos galgar outros níveis para que a gente possa chegar no nível evolutivo deles. Ok? É isso que é importante você entender. Muito bem. Então, baseado nisso, diversas canalizações que eu pude participar e aprender, existem algumas características que você vai poder identificar para você saber se são raças positivadas ou não. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso, pois isso aqui é muito importante, tá? As federações positivas estelares, elas enxergam o ser humano como consciência em evolução, em um planeta de evolução, e entendem que todos os seres humanos possuem o seu processo de evolução. Todas as pessoas têm o seu tempo e têm o seu ritmo de evolução. Se elas não forem evoluir hoje, elas vão evoluir mais para frente. Então não cabe a eu dessas federações entrar no julgamento. Eles não têm esse crivo nem julgo do julgamento. Eles não têm esse processo de julgar as pessoas. Não tem. Eles entendem que cada um tem seu tempo e tem seu ritmo. E também entendem que cada ação gera uma reação, cada causa, efeito, e assim por diante. Ok? Possuem diretrizes cosmoéticas e não intervenção em planetas de evolução. No entanto, quando esse processo daquele planeta em evolução compromete aquele planeta, aí eles podem fazer um processo de intervenção, se for trazer um risco à integridade daquele planeta. Vou dar um exemplo. Nosso planeta Terra passou por riscos de guerras. Se, por exemplo, fosse ser ativada uma guerra que fosse utilizar armas nucleares, a federação ela tem outorga do plano superior para intervir nessas guerras, para não permitir que nenhum dos dois lados utilize armas nucleares. Isso já foi falado em canalizações e diversos médios trouxeram isso, certo? Então, eles não têm a prática de intervir no mundo, mas em detrimento do planeta Terra ser preservado, se os povos entram em guerras nucleares para se autodestruir, isso vai gerar um risco para o planeta. Então, a Confederação e as federações estelares positivas, elas têm ação direta de intervenção, exatamente para preservar o planeta, certo? O planeta. Isso tem um motivo estratégico. Muito bem. Quando faz intervenção, é por uma causa maior ao risco do planeta, como essa que eu acabei de falar, certo? Possui uma programação de liberdade, respeito e ética moral, total conectada à frequência crística. O que é a frequência crística, Daniel? É a frequência do amor incondicional. Então, as raças confederadas e das federações positivas estelares, elas têm essa programação de libertar, de ajudar, de trazer uma ética e cosmoética do respeito total e restrito ao livre-arbítrio. E respeitam esse livre-arbítrio de forma sempre única. E pedem permissão para usar o ectoplasma para o procedimento em prol dos outros. Um exemplo disso, cirurgias espirituais.
Outro exemplo disso, existe uma meditação que a minha mãe faz todas as quintas-feiras e você já está convidado a vir participar, aonde ela traz os mentores espirituais de Santa Esmeralda, que é um ponto de amparo espiritual, que tem todas essas raças aqui, ó, confederadas. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele é o comando de confederação que reúne várias federações. Então, Santa Esmeralda é um ponto de amparo que reúne várias federações como essas e muitas outras mais, onde Santa Esmeralda atua dentro desse processo de resgate pela Terra, de resgate de almas, resgate do planeta, resgate de solo, resgate de plantas, enfim, são várias linhas de frente trabalhando. E dentro dessas linhas existe uma linha, por exemplo, de médicos espirituais que realizam cirurgias espirituais com médios no plano terrestre. Então, esses médicos, eles utilizam um pouquinho da energia do ectoplasma do corpo mediúnico para poder atender e ajudar o consulente que está sendo atendido. Então, eles utilizam isso dentro desse cenário. Um outro cenário é o contexto da meditação dos raios, que é trabalhado a cada semana um dos 12 raios cósmicos. Primeiro até o 12º, depois inicia tudo de novo. Então, a cada meditação dessa, o Conselho Evolutivo utiliza, com a permissão das pessoas, um pouquinho da energia do ectoplasma, que é a energia que nós produzimos do nosso corpo físico, que está lá no chakra básico, primeiro e segundo chakra. É uma energia que só nós encarnados produzimos. E que eles solicitam e, através da autorização de cada pessoa, eles utilizam um pouquinho dessa energia e canalizam em prol do planeta Terra. Olha que coisa linda. E com isso você direciona paz para o planeta, você traz harmonia para a sua casa e harmonia para o seu lar, para o seu corpo. Tá certo? Muito bem. E agora vamos falar sobre as federações negativas estelares. Vamos trazer entendimento sobre isso. Algumas dessas raças são Zeta Reticuli, Greys, Reptilianos, os negativados, que não têm chama trina, Arcontes, que também não têm chama trina, e draconianos, que não têm chama trina. Reptilianos são diferentes de draconianos, tá? São raças distintas, embora pareçam ser semelhantes. E quais são as características associadas? É meio pesado eu falar isso, mas isso sai da boca deles próprios. Eles enxergam o ser humano como gado. Eles enxergam o ser humano como massa de manobra para drenagem energética e eles querem drenar e vampirizar através de chips e implantes, de placas, aparatos, artefatos e hologramas a energia de ectoplasma das pessoas, você que está encarnado, certo? E, se possível, perpetuar o ciclo reencarnacional da roda de Sansara. Até porque esse processo do nome roda de Sansara foi criado por essas raças para fazer você acreditar de que existe a roda de Sansara, para fazer você acreditar de que você precisa reencarnar sempre e de que a solução está sempre na próxima reencarnação aqui no planeta. Isso é um holograma consciencial criado exatamente para que você acredite que você precisa reencarnar continuamente por todo o sempre amém. Você não precisa mais reencarnar aqui no planeta. Se você evoluir e elevar o seu nível de consciência e transmutar os seus conteúdos ancestrais e acásticos, você pode fazer com que essa encarnação seja a sua última encarnação nesse planeta, para que você possa evoluir para um outro planeta de quinta dimensão, de sexta, de oitava, de 12ª dimensão, e assim você não precisar mais encarnar novamente nessa matéria dual que é o nosso planeta. Ok? Então, isso é uma decisão. Então, isso que eu estou falando pode ser um pouco doloroso, mas isso é provocado por essas raças aqui, ó, principalmente pelos arcontes, que são raças muito inteligentes, que são as que dominam através da rede neural todas as outras raças que estão sendo faladas aqui, reptilianos, draconianos, greys e até mesmo os Zeta Reticuli. Então, essas raças arcontes, eles têm tecnologia tão sofisticada que eles acessam a rede neural dos outros através de hologramas e geram uma cadeia predatória de uns dominarem os outros até chegar no ser humano encarnado. Então eles enxergam o ser humano como gado, para ser vampirizado, drenado e expurgado. É assim que eles enxergam o ser humano. Eles têm um verdadeiro ódio do ser humano. Eles utilizam o ser humano como apenas para vampirização de ectoplasma.
certo? Possuem certeza de que o planeta é deles. Possuem uma programação, todos eles possuem uma programação de dominação, controle e poder. Não respeitam o livre-arbítrio humano, invadem o campo alheio e vampirizam o seu ectoplasma, que é essa energia que eu acabei de falar, que nós geramos no nosso corpo etérico, energético, certo? Então, essas são as principais diferenças. Então, respeita o livre-arbítrio, se apareceu no seu campo mental uma proposta, você observa se é invasivo, se é para te controlar, se é para te dominar, ou se é uma proposta amorosa, suave, tranquila. É assim que você diferencia quando é uma raça de uma federação positiva e uma raça de uma federação negativa. São frequências totalmente diferentes, ok? Bom, o assunto aqui ele é muito amplo, não tem como falar sobre isso de uma maneira mais aprofundada. A ideia é poder dar seguimento com mais tempo e planejamento e a gente poder explanar isso de outra maneira, de forma mais aprofundada. Tá? Então, diante disso, eu preparei uma oportunidade para que você possa sintonizar com esse tema mais associado, para a gente poder fazer uma meditação juntos. Tá? E no final, eu vou estar fazendo essa meditação junto com você. Então fica aqui comigo até o fim. Bom, para que você possa trazer um processo de sutilização e de ganhos para que essa encarnação ela possa ser a sua última encarnação, é fundamental você transmutar os seus conteúdos. E essa técnica aqui, chamada apometria, que ela desdobra os 7 corpos sutis, através de pulsos, você vai desdobrando esses corpos sutis e você vai limpando essas memórias, como está aqui na imagem, você consegue fazer uma correção do campo e limpar os gradientes energéticos que de repente possam estar interferindo no seu campo. A apometria é a coluna principal do método Lagert, que é o método que eu utilizo nos meus atendimentos diariamente. Os benefícios são você ser autossuficiente no trato das suas energias, você poder trazer um controle nos quadros de ansiedade, você poder ter uma alternativa no tratamento de depressão adicional, você poder fazer quebras de campos de feitiço e feitiçaria, você poder tratar vampirismo energético, provocado exatamente por essas raças negativadas da federação contrária à ordem crística, tá? E quadros de obsessão, isso tudo está muito interligado com essas raças que eu acabei de falar, que geram vampirização, quadro de obsessão espiritual, drenagem energética. Você consegue também fazer o encaminhamento dos desencarnados que muitas vezes não têm consciência que estão sendo obsessores dos outros. E você gera um processo de libertação. Primeira libertação é por você mesmo. De você que é terapeuta, você poder se libertar dos cobradores dos seus clientes e alunos. Então, esse é o primeiro nível de libertação. O segundo nível é de você poder ter mais paz, de você poder ajudar, se conectar com o seu propósito evolutivo e você ter paz na sua caminhada, certo? Isso é muito libertador. Isso é incrível, inclusive, tá certo? Bom, e terceiro, de você poder ajudar não só encarnados, quanto também desencarnados. Então, isso é um outro ganho que a apometria também proporciona, tá certo? Há outros benefícios da parte da apometria Lag, que faz parte do método Lagert, são melhoria de sono, por conta dessa paz que você traz, diversos registros e memórias, existem mais de 20 tipos de registros e memórias, combate à insônia, equilíbrio da energia sexual e de disfunções da sexualidade, quebra de padrões ancestrais e transgeracionais, ganhos na intimidade afetiva, mais tranquilidade, ganhos da harmonia familiar e abertura no caminho material e profissional. Tudo isso são benefícios que você pode ter. Dentro do método Lagert, são 4 técnicas unificadas: a liberação apométrica gama, LAG, a radiestesia radiônica, o enneagrama e o tantra com enfoque terapêutico. Tudo isso visando te trazer uma libertação, tanto a nível de consciência, no seu processo individual, como também uma evolução e um aumento de gradiente psíquico do seu lado luz e do seu lado sombra, certo? Então vamos entender isso aqui direitinho. A liberação apométrica gama, ela traz
o processo de você poder se conhecer mais, de você poder aprender a apometria em si e você poder vivenciar isso. Você também pode agendar uma sessão de você poder ser atendido por mim com essa técnica. Você escolhe qual o caminho que você quer, ok? Com isso, você pode aprender ou ser atendido com a radiestesia e a radiônica, que é exatamente a segunda parte do método Lagert, que faz parte do R da palavra Lagert. Então, a radiestesia, ela é a medição, o diagnóstico energético. Através desse diagnóstico, a gente consegue identificar campos de magia, feitiçaria, miasmas, lavas astrais. A gente consegue identificar personalidades intrusas. A gente consegue, inclusive, identificar 7 categorias diferentes de personalidades intrusas, certo? A gente consegue também trazer entendimento de diversos tipos de registros ancestrais e acásticos, existem mais de 20 tipos de registros. A gente consegue também mapear como é que estão as 5 saúdes: espiritual, mental, emocional, energética, física, numa escala de 0, que seria o menor indicador, a 100% o melhor indicador. A gente consegue também medir os 7 chakras, como é que eles estão, esses 7 chakras, se estão em harmonia ou em desequilíbrio. E se estão em desequilíbrio, se eles estão em desequilíbrio para mais, em excesso, ou para menos. Se eles estão em desequilíbrio para mais, significa que eles estão em demasia, em excesso. Isso gera um padrão de aceleramento. Se eles estão para menos, isso gera um padrão de hipotônico. Tudo isso a gente consegue medir através da radiestesia. E a radiônica é a parte da emanação energética junto com a liberação apométrica gama. Já na parte do enneagrama, é onde você tem uma ferramenta muito poderosa de você poder se autoconhecer. Da palavra ene, vem de 9 do grego, grama é uma mandala, uma figura geométrica. Então o enneagrama é uma figura de 9 pontas, onde existe 9 arquétipos de personalidade. E nós temos um pouquinho desses 9 arquétipos dentro de nós. Mas sempre tem um desses 9 que é pelo menos predominante 51%. E aí esse predomina a parte luz e a parte sombra dele. E traz os motivadores e traz os sabotadores dele. E só aqui nessa técnica do enneagrama você consegue obter 40 conteúdos emocionais de tomada de percepção de luz e de sombra. E como que isso pode estar atuando no seu campo afetivo, profissional, saúde, espiritual e até mesmo financeiro. Tudo isso através do enneagrama, que te traz uma elevação de consciência, uma desprogramação de memórias emocionais, de traumas, e com isso dá para inovar isso com a apometria e com a prática somática tântrica, que eu vou falar agora. Já a prática somática tântrica, ela traz um enfoque terapêutico através do processo de trabalho ao corpo. O nosso corpo, ele tem memórias, ele armazena memórias. E essas memórias, elas trazem muitas vezes acesso da infância, acesso da adolescência, dos últimos relacionamentos tóxicos, abusivos. Tudo isso se somatiza no nosso corpo através de couraças, que são armaduras que nós criamos no nosso campo para que a gente possa sobreviver. Ok? Então, o Tantra nada mais é do que uma técnica que utiliza a respiração, que faz você respirar durante 20, 30, 40 minutos e você acessar essas couraças e você liberar elas, através de meditações ativas e através de uma metodologia de respiração continuada, acessando o seu prana e fazendo você respirar e expandir o seu campo energético físico. E com isso, você poder liberar essas memórias somáticas. Tudo isso está incluso dentro dessa metodologia Lagert, ok? E a liberação apométrica gama, que faz parte de um dos pilares, ela tem toda essa grade curricular que você está vendo aqui. Tudo isso e muito mais você vai ter acesso dentro de um programa, onde inclui, inicialmente, a apometria Lag básica, e depois você vai poder ter acesso a módulos bônus, associando o módulo de anamnese para atendimento terapêutico, e se você quiser ser terapeuta de você poder se autoatender também, o módulo sequência de atendimento, o módulo bônus de gráficos radiestésicos, o módulo bônus de registros ancestrais e acásticos, o módulo bônus de Merkabas de defesa e proteção arcturianos, que você, ao você fazer
o acesso a esse programa, você já vai ter uma ferramenta poderosa com esse módulo bônus de defesa, de autodefesa psíquica, você já vai economizar bastante com símbolos para uso pessoal, exatamente para você se defender dessas raças negativadas que eu falei nessa aula de hoje, certo? Além disso, se você não quer ser terapeuta, você pode acessar o curso de autodefesa psíquica, que está disponível, e eu também vou colocar aqui embaixo na legenda, para que você possa ter acesso a esse material aqui, ó. Esse material que você iria pagar R$ 450, você vai poder ter um acesso por apenas R$ 97. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não é terapeuta e não quer ser terapeuta, mas quer trabalhar uma autodefesa dessas raças negativadas, dessas raças estelares, de federações negativadas estelares, você pode e deve fazer o seu curso de autodefesa psíquica. Eu vou colocar aqui embaixo também, tá? Muito bem. Você vai também ter acesso ao módulo LAG, da apometria LAG, símbolos canalizados exclusivos do método LAG, que também vão estar disponíveis por lá. Se você fosse investir só aqui, você já iria ter pago mais de R$ 3.000. Você também vai ter acesso só um minutinho. Você também vai ter acesso ao módulo bônus de micro-organizadores florais, onde você vai poder utilizar isso dentro do seu set terapêutico. Além disso, dentro da estrutura Lagert, você vai poder ter o acesso ao módulo LAG intermediário, com aprofundamento terapêutico, você que já decidiu ser terapeuta. Você vai poder ter acesso ao LAG avançado, com aprofundamento terapêutico. Você vai poder ter acesso à radiestesia, aprofundamento terapêutico, a radiônica, outro nível de aprofundamento terapêutico, o eneagrama básico para autoconhecimento e uso pessoal, o eneagrama intermediário, autoconhecimento, uso pessoal, e o eneagrama avançado, autoconhecimento, uso pessoal e profissional. Você também vai ter acesso ao Tantra com enfoque terapêutico, aprofundamento terapêutico e autoconhecimento. E você poder utilizar tudo isso dentro de uma mentoria coletiva a cada 15 dias, durante 6 meses, sendo 12 encontros nas quartas-feiras, na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, às 19 horas. Ao você aderir a toda essa mentoria, você acaba tendo acesso a todo esse conhecimento que vem como um bônus, por apenas R$ 3.000 para essa turma fundadora. O valor dessa mentoria ele é de 6.000, mas que para você, apenas para essa turma fundadora, ela vai ficar disponível por 6 meses, mais 1 ano na plataforma digital. E eu vou colocar aqui embaixo o link para você poder fazer a sua aplicação. Vale salientar que essa aplicação ela é gratuita, tá? E mesmo que você não seja terapeuta e você deseje ser terapeuta no futuro, essa aplicação ela pode ser feita para você. Você não precisa ser terapeuta para você fazer essa mentoria, desde que isso fique claro entre nós na nossa conversa inicial de mentoria individual. E aí a gente consegue ter o ponto A e o ponto B para você poder trabalhar e trilhar. Se eu quero ser terapeuta, se eu não quero ser terapeuta, se eu quero, qual é o meu plano, qual é o meu ponto B? Eu quero saber o meu ponto A e eu quero saber o meu ponto B. E você vai poder trilhar esse cenário de desenvolvimento entre o ponto A e o ponto B. Tudo isso eu preciso te conhecer melhor para eu poder saber do seu contexto e da sua situação, tá bom? E aí com isso, você precisa fazer a sua aplicação, que eu vou estar colocando isso aqui embaixo também nas legendas, tá certo? Nessa mentoria, você vai ter um acompanhamento individual no primeiro mês e um acompanhamento individual no último mês e 12 encontros coletivos, onde eu vou estar focando na metodologia Lagert. E se você for um aluno já da apometria LAG, você vai ter um bônus de R$ 1.000 e você vai fazer um investimento de apenas R$ 2.000 para todo esse ganho que você vai ter de conhecimento, ok? Basta que você faça a sua aplicação, que já está aqui embaixo na legenda. Aqui as minhas redes sociais, se você ainda não seguiu e não ativou as notificações, eu peço que você possa fazer isso,
para que você possa continuar recebendo todos os conteúdos, tanto no YouTube quanto no Instagram, e você poder receber para que as plataformas possam te entregar de uma maneira adequada, ok? Muito bem. Então, eu vou pedir que nesse momento você possa pegar um copo com água. Se você ainda não pegou, que você possa ativar, dar uma pausa agora e você só continuar depois que você tiver feito isso, tá? Eu vou pedir que você possa fechar os seus olhos. Eu vou pedir que você possa trilhar um contexto, respirando profundamente, soltando profundamente. Trazendo o máximo de ar e soltando o máximo de ar. Eu peço que você visualize nesse momento um grande pilar de luz que vem do centro do universo, trazendo a conexão com o Sol de Sirius Alfa, Alcione, Nomante, nosso Sol, descendo até onde você está neste momento, visualizando ao seu redor uma grande pirâmide apontada para cima, girando no sentido anti-horário, e uma outra pirâmide apontada para baixo, girando no sentido horário, girando em alta velocidade, em 3, 2, 1. E através de um desejo de vontade, eu peço que você visualize do Sol de Alcione, desse ancoramento, uma grande bola dourada que pede permissão para adentrar no seu campo energético através do seu coronário. Você vai autorizando e visualizando essa luz dourada preenchendo no alto da cabeça, por dentro do corpo, expandindo pelo frontal na frente e atrás, expandindo no laríngeo na frente e atrás, expandindo no seu cardíaco na frente e atrás. Respira. Expandindo no plexo, na altura do estômago, na frente e atrás, expandindo no sexo chakra e no básico. E iniciando o movimento vibracional cabeça-pés, pés-cabeça. Cada vez mais rápido, cabeça-pés, pés-cabeça. Evoca a presença do comando Santa Esmeralda. Evoca a presença do comando Estelar Confederado Siriano, Oriniano Confederado, Pleiadiano Confederado, Arcturiano Confederado, Draco Centurião Confederado. Evoca as esferas de luz do comando Asta. Evoca as egrégoras de Évron. Para que você possa se conectar e que você possa trazer a sintonia e o propósito que a sua alma deseja neste momento. Que você possa fazer essa meditação diariamente nos próximos 7 dias e que durante alguns minutos você possa entrar em vibração com seus mentores, com esse movimento vibracional, cabeça-pés, pés-cabeça, cabeça-pés, pés-cabeça, cada vez mais rápido, elevando a sua frequência. E se você sentir o chamado, você pode se projetar. E se você souber se projetar, você pode se projetar até o comando Santa Esmeralda. E poder passear pela nave orbital de Santa Esmeralda da quinta até a 30ª dimensão. E vivenciar uma experiência astrofísica e energética. Agradecendo este momento por essa sintonização. Desacelerando esse movimento vibracional nível 5. Desacelerando o nível 4. Desacelerando o nível 3. Desacelerando o nível 2. Desacelerando o nível 1. Estacionando no seu cardíaco. Retornando, reconectando todos os níveis em 1.
Em 2, abrindo e fechando as mãos. 3, abrindo os olhos e voltando para aqui agora. Então é isso. Eu fico por aqui e eu peço que você possa repetir essa meditação quantas vezes você sentir e fazendo isso várias vezes ao longo da semana, uma vez por dia. Você conecta com seus mentores e amparadores estelares e eles vão poder conversar com você na sua tela mental e vão poder te orientar, te trazer cada vez mais entendimento, ok? Eu espero que eu possa ter te ajudado com conhecimento, com prática, e eu te aguardo na nossa próxima aula secreta e eu peço que você compartilhe esse material, clique em curtir aqui nessa rede social e que você possa compartilhar esse material com o máximo de pessoas, ok? E se você ainda não entrou, que você possa entrar no grupo de avisos para que você possa participar dos avisos de todas as aulas. Até a próxima aula, até lá.